Você começou o seu projeto de plano de cargos e salários e agora descobriu que precisa ter uma boa arquitetura e não sabe como começar. Presta atenção na minha dica aqui. Uma arquitetura de cargos e funções nada mais é do que uma espécie de um tabuleiro que nós construímos, onde nós montamos o que nós vamos chamar de classes funcionais, e essas classes elas vão ter um conjunto de características que vão nos ajudar a tratar adequadamente os cargos, as descrições, a fixação dos papéis, das responsabilidades. Então, a arquitetura é uma ferramenta importantíssima para que o seu projeto não seja simplesmente um fichário onde nós temos um monte de cargos descritos e eventualmente você saca uma descrição para fazer um processo seletivo, fazer uma avaliação, mas essas descrições acabam ficando sem contexto, sem uma forma técnica de serem gerenciadas. Então, a arquitetura ela é o nosso elemento perene, enquanto que as descrições, a fixação dos papéis, elas têm uma característica mais volátil. Eu atualizo as minhas descrições com maior frequência do que eu vou atualizar a minha arquitetura. E aqui, esse desenho que nós montamos, que é um modelo de arquitetura, tem uma característica interessante porque, além de ser arquitetura, ela também é uma estrutura de carreira. Então, vamos imaginar que no meu projeto, eu cheguei à conclusão de que a estrutura de carreira ideal, ela é essa. Então, aqui nós temos o que comumente é chamado no conceito de carreira em Y, isso por conta do formato, onde nós temos os assistentes, que, se tiverem promoção, vão se tornar analistas. Esses analistas, se tiverem um perfil técnico, vão caminhar para o grupo dos especialistas, ou se eles tiverem um perfil de liderança, eles vão caminhar para o mundo dos coordenadores e dos gerentes. É simples, mas é muito funcional. E qual que é a sacada aqui? O que nós estamos utilizando aqui, essas expressões analistas, assistentes, coordenadores, gerentes e especialistas, como isso daqui é uma arquitetura, esses não são cargos. Nós não estamos colocando aqui os cargos. Estas palavrinhas são aquilo que nós chamamos de classes funcionais ou espaços ocupacionais. O que são essas classes funcionais? Uma classe é um espaço onde eu defino uma série de características. Para definir essas características, nós vamos utilizar o que nós chamamos de fatores de complexidade. Então, um fator de complexidade, ele é alguma coisa que me ajuda a explicar como está acontecendo esse movimento de carreira. Porque se eu te perguntar o que é mais difícil, ser um analista ou estar na classe dos assistentes? Certamente você vai me responder, estar na classe dos analistas é mais difícil do que estar na classe dos assistentes? E se eu te perguntasse, será? Me prova isso. Não é hora de gaguejar. Então nós temos que ter um fundamento. O fundamento que explica essas diferenças é o fator de complexidade. Olha um exemplo, talvez o mais conhecido, escolaridade. Quando eu te digo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, conforme essa escada vai subindo, você sabe que vai ficando cada vez mais difícil. Aqui no RH nós vamos utilizar a expressão complexo, vai ficando cada vez mais complexo. É mais complexo atingir o nível de pós-graduação do que atingir o nível fundamental, porque eu preciso de mais tempo, mais dedicação, maior carga de conhecimento. Agora, escolaridade por si só não é suficiente para explicar as diferenças entre as classes funcionais. Nós precisamos de mais. Então nós vamos utilizar outros fatores de complexidade, como por exemplo, resiliência. Resiliência é um fator, porque eu posso ir em diferentes níveis, assim como nós fizemos na escolaridade. Quando eu penso em resiliência, eu posso estar desde o nível mais tranquilo, numa profissão que praticamente não tem episódios de estresse, é tudo tranquilo, organizado, rotineiro, até estar num nível quase de anarquia institucional, lidando com situações permanentes de estresse, tomando decisão de manhã, de tarde, de noite, no final de semana, tendo que resolver pepino todo santo dia, vivendo à base de Rivotril. Isso é um nível muito alto de resiliência que é exigido do indivíduo. E assim como nós temos a resiliência, nós poderíamos falar em capacidade de comunicação, em N outros fatores. Então, quando nós olhamos para essas características, nós vamos definindo os patamares ou as classes funcionais.
Então, quando nós dizemos analista, analista é uma reunião de vários fatores de complexidade. Então, quando eu penso em escolaridade, normalmente um analista é uma profissão de nível superior, que tem que lidar com situações de estresse, de certa forma rotineiro, porque o tempo todo eles têm que tomar decisões ou suportar o processo de tomada de decisão. Quando eu penso em capacidade de comunicação, por exemplo, analistas precisam se comunicar com equipes multidisciplinares. Nós vamos subindo os degraus dessa nossa arquitetura e explicando como essas coisas vão mudando e vamos formando estas classes funcionais. E elas são muito interessantes porque quando eu tenho uma classe bem montada, bem construída, eu consigo fazer o balanceamento das descrições. Então agora sim é hora de você puxar ali o seu fichário, olhar as descrições que estão construídas e verificar. Será que está fazendo sentido? Será que o que eu estou exigindo dos cargos que estão classificados nessa categoria, porque não é uma questão de nome. Não, ele não precisa chamar de uma forma quadradinha analista contábil, analista jurídico, analista financeiro. Não, eu posso ter várias profissões aqui dentro. O contador, o engenheiro, não é o nome que dá a classificação. Eu preciso entender que aquele grupo de cargos deve estar nessa classe funcional e a partir dos requisitos dessa classe eu olho para a descrição e aí eu faço o balanceamento. Porque senão, o que acontece? Se eu não tiver essa referência, provavelmente cargos que estão em diferentes classes vão ter patamares desequilibrados. Então é mais ou menos assim. Eu posso ter cargos que estão no nível de gerente, em que eu vou exigir desses profissionais muito pouco, como se eles fossem assistentes. Ou eu vou ter cargos no nível de analista, em que eu estou exigindo deles mais do que deveria, como se eles estivessem no nível de coordenadores ou de especialistas. Então a arquitetura me prepara para fazer o balanceamento dessas descrições. E a primeira coisa que eu preciso entender então para ter uma boa arquitetura é qual é a minha estrutura de carreira. Nós vamos abri-la em Y, em W, porque eu vou ter carreiras em projetos também. É uma carreira linear, então aqui não tem especialização, é tudo na base da liderança, mas nós temos que ter a clareza desse desenho, desse caminho, e aí construir as classes necessárias. Dependendo do porte da instituição, eu posso ter algumas classes de entrada ou somente uma única classe. O importante é entender qual é o porte, qual é a necessidade do nosso projeto.